Passamos a palavra ao Dr. Bernardo Salgado, autor do livro Sementes de Futuro da Geopolítica Brasileira, em coautoria com o capitão de mar e guerra Sandoval. Bernardo Salgado Rodrigues é professor adjunto do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ, pós-doutorando do Programa de Pós-Graduação em Segurança Internacional e Defesa pela ESG. Doutor em Economia Política Internacional pela UFRJ, com pós-doutorado em Ciências Militares, pelo ECEME, e em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. É coordenador do projeto Sementes de Futuro em Defesa, do Laboratório de Simulações e Cenários da Escola de Guerra Naval. Boa tarde. Prometo não me alongar, até porque já tive uma exposição na parte da manhã. Infelizmente, estou vendo aqui os livros que possivelmente eu vou comprar depois. O livro foi lançado, mas aí teve um pequeno problema com a editora e não conseguiu disponibilizá-los a tempo para o lançamento oficial. Mas, de qualquer forma, a própria editora falou que depois terá um desconto aí por conta desse contratempo que teve. E aí, caso tenham interesse, a gente pode depois até trocar e-mail e tudo mais. Como foi dito, esse livro ele foi escrito em conjunto com o professor Sandoval. Aqui está a capa do livro. Foi um projeto que foi desenvolvido ao longo de anos, do meu pós-doutorado lá na Escola Superior de Guerra, no âmbito do Procad de Defesa Prospectiva aqui da Escola de Guerra Naval. Eu fui por vários semestres de estagiário com o professor Sandoval, participei ativamente também das aulas com ele. E dentro dessas aulas, e aí esse é o ponto principal que eu vou querer destacar aqui, nessa rápida e breve apresentação, ele demonstrou para a gente, para os alunos, já vem demonstrando há muitos anos, a questão dos núcleos estratégicos, que sucintamente ele comentou aqui também, e vou explorar um pouco mais de detalhes aqui na continuação, porque consiste no núcleo, no centro nodal do pensamento que a gente está tentando trazer aqui nesse livro. A divisão do livro Semente e Futuro da Geopolítica Brasileira, de antemão, ele se insere dentro do âmbito do Procad de Defesa, e ele faz parte do segundo livro de uma trilogia que vai ser lançada. O primeiro livro foi apresentado no turno da manhã, Semente e Futuro em Defesa, contou com a participação dos pesquisadores aqui do Laboratório de Simulações e Cenários, na confecção de cada um dos capítulos. Este livro como subproduto do meu pós-doc, junto com o professor Sandoval, e o próximo livro em conjunto com o comandante Correia, Semente e Futuro da Geopolítica Mundial. A pretender lançar, não sabe-se quando, mas um dia ele vai sair. Então esse segundo livro dessa trilogia, ele está dividido basicamente em 4 capítulos. Primeiro capítulo, Geopolítica Brasileira Clássica. Então, as raízes da geopolítica, nós pegamos lá desde o Bacóizer, até Travassos, Golbery, Meira Matos, Terezinha de Castro, Berta Becker. Tentamos fazer um panorama bem geral desses autores clássicos e o que eles estavam escrevendo no seu determinado tempo histórico que ainda tem de reminiscência e ainda tem de contemporaneidade. Até por conta disso que eles são determinados clássicos. Eles ainda têm alguma contrapartida a nos oferecer nos dias de hoje. O segundo capítulo, Geopolítica Brasileira Contemporânea. A gente faz todo um apanhado e aí até uma discussão que com certeza dialoga com os outros livros que estão sendo lançados aqui no dia de hoje. Quais são os imperativos geopolíticos do Brasil nos dias de hoje? Qual é a relação que o Brasil possui com as duas grandes potências, China e Estados Unidos? Qual é a correlação que o Brasil possui em termos geopolíticos com o seu entorno estratégico, com os grandes centros de poder do sistema internacional, com o denominado Sul Global? Então a gente tenta traçar esse panorama mais geral, fazendo uma análise bem apurada de uma geopolítica brasileira contemporânea, claro que lastreado pela própria geopolítica brasileira clássica. Terceiro capítulo, a questão dos núcleos estratégicos nacionais. E aí a importância da gente entender esses núcleos estratégicos nacionais não somente como uma categoria, mas como uma instrumentalização, um imperativo categórico para a própria geopolítica brasileira de 2050, de 2122, ou qualquer horizonte temporal que a gente queira realizar. No próximo capítulo, e finalizando, as sementes de futuro da geopolítica brasileira, todo aquele apanhado que a gente visualizou na parte da manhã, instrumentalizado para pensar também a geopolítica do Brasil. Só que o ponto principal, como eu tinha comentado anteriormente, e aí vou tentar entrar um pouco mais detalhadamente nessa definição, o que são esses núcleos estratégicos?
Qual a definição de núcleos estratégicos? Para quem já ouviu falar, já presenciou alguma palestra do professor Sandoval, com certeza já deve ter ouvido falar um pouco sobre isso. A tentativa desse livro é justamente de sistematizar em um capítulo, praticamente, essa definição. Ela está muito presente em vários artigos, mas na minha visão, na visão do professor Sandoval, faltava essa sistematização numa obra que pudesse ser publicada numa edição de livro. Então, os núcleos estratégicos, não vai dar para ler aqui, eu vou fazer uma breve definição, complementando o que o professor Sandoval comentou anteriormente. Núcleos estratégicos nada mais são do que os grandes conglomerados públicos ou privados de empresas brasileiras que possuem um núcleo decisório no Brasil e que possuem a capacidade de alavancar-se no sistema internacional, que possuem a capacidade de atuar na área internacional. Então não é qualquer empresa que tem a capacidade de atuar nesse núcleo estratégico. E são grandes núcleos porque, a partir desses núcleos, envoltórios de outras empresas podem também contribuir para todos os procedimentos de internacionalização dessas empresas. Como o professor Sandoval gosta de comentar, é diferente do que a gente denomina na literatura econômica de campeões nacionais. Aqui não é nem sinônimo. A questão dos núcleos estratégicos tem um direcionamento, tem um planejamento estratégico e tem que cumprir determinados pré-requisitos geopolíticos daqui para frente. Então, esses núcleos estratégicos nacionais, eles estão baseados em alguns complexos. E são complexos setoriais que já existem no Brasil. A gente não precisa inventar a roda. Já são complexos que já estão amplamente sedimentados. E a gente denomina 4 grandes complexos. O complexo industrial da saúde. Nós já temos um complexo nessa área, seja através de uma Fiocruz, seja através do Instituto Butantan, seja através de múltiplas empresas da saúde, da área da saúde. Nós temos um complexo industrial da defesa, e aí eu não preciso nem me ampliar muito nesse quesito, até por conta de onde nós estamos falando. Nós temos um complexo industrial da energia, inclusive sendo um dos precursores e um dos impulsionadores dessa nova corrente energética que está surgindo. Se a gente for na região Nordeste, por exemplo, a gente vai visualizar que existem múltiplas fontes energéticas alternativas, como energia eólica, grandes fazendas de energia solar, hidrogênio verde, que nós também podemos citar, e citamos também no livro, o próprio lítio verde, que está sendo muito impulsionado na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, dentre outros exemplos que nós poderíamos citar. E o complexo industrial do agronegócio. Não podemos também deixar de lado um dos segmentos econômicos que até os dias de hoje garante o nosso superávit comercial na balança de pagamentos. Então, a gente também tem que levar em consideração que todos esses complexos eles são fundamentais, estão inseridos, os núcleos estratégicos estão inseridos dentro desses complexos e o seu impulsionamento internacional deve ser cada vez mais efetivado. Dentro do livro também, a gente define a questão dos arquétipos geopolíticos fundantes. São características brasileiras que devem ser levadas em consideração quando a gente analisa esses núcleos estratégicos. Nós somos uma superpotência energética. Nossa matriz energética é a mais limpa do sistema internacional. Uma das mais limpas do sistema internacional. E nós temos a capacidade de ser ainda mais limpos, de impulsionarmos revoluções científico-tecnológicas dentro dessa seara. Nós somos uma superpotência alimentar. O Brasil possui terras que muitos dos países do sistema internacional gostariam de ter, justamente para potencializar a questão alimentar. Nós somos uma superpotência aquífera. Nós temos basicamente os dois maiores aquíferos do sistema internacional, que é o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão. E aqui, quando a gente fala de água, a gente está falando de uma economia do mar. Quando a gente fala de água, a gente está falando de geração energética. Quando a gente está falando de água, a gente está falando de segurança, saúde. E também somos uma superpotência ambiental, ou uma superpotência verde. O Brasil tem todas as potencialidades, coisa que grande parte dos países do sistema internacional não possui. Então a gente tem todas as capacidades de também sermos superpotência nessas 4 áreas. E os núcleos estratégicos, as empresas desses grandes conglomerados estratégicos nacionais, têm um papel fundamental também a desempenhar dentro dessa seara. Vou passar aqui esses 2 slidezinhos, até porque são os 2 autores. E aí, para a gente chegar no que são as sementes futuro da geopolítica brasileira. Como é que a gente poderia definir essas sementes futuro da geopolítica brasileira?
Tá? E a gente faz uma análise a partir das sementes futuro dos próprios grandes conglomerados. E aqui a gente cita alguns exemplos no nosso livro, mas que poderiam ser amplificados. A gente até coloca no nosso rodapé, utilizamos esses exemplos, mas outros mais poderiam também ser efetivados. Uma, Petrobras. Acho que ninguém duvida que a Petrobras é um grande núcleo estratégico nacional. Muitas empresas fazem parte do sistema Petrobras. A gente para pensar numa Vale, uma das maiores mineradoras do Brasil e do mundo. Uma Eletrobras, questão da eletrificação, geração energética, transmissão de energia. A questão da WEG, para quem não conhece, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, situada na região sul. Ela é mais conhecida até fora do Brasil do que no Brasil, muitas das vezes. A gente tem a Ceitec, a única empresa de semicondutores da América Latina, que é brasileira. E se a gente fala de semicondutores, é uma das grandes pontas de lança da disputa sistêmica que o professor Guilherme comentou anteriormente entre China e Estados Unidos. Embraer, também não preciso citar. Se a gente fala do nosso balanço de pagamentos, sofisticação produtiva e complexificação tecnológica, é a Embraer que faz parte. O resto são todos bens de baixo valor agregado. Temos também uma Ambev, JBS, Gerdau, a Vibraz, a Isen e a Amazon. Então, ao longo do livro, a gente faz uma análise também, detalhadamente, de muitas dessas empresas e por que elas estarem inseridas nessa questão dos núcleos estratégicos. Para finalizar, qual é o grande imperativo categórico que nós chegamos como conclusão dentro do nosso livro? A nossa perspectiva é que o Brasil tem o potencial e tem a capacidade de estar entre as 5 grandes potências globais até 2050. Iremos alcançar? Aí os próprios métodos prospectivos nos dizem. Nós estamos com uma sinalização, com uma prospecção de futuro que pode ser alcançada ou não, a depender do que fazemos no tempo presente. Tá? Então, um dos imperativos também, nós chegamos com conclusão. Temos que romper com o subdesenvolvimento brasileiro, pensar novas formas de desenvolvimento nacional, priorizar a nossa soberania nacional, seja a soberania militar, mas também a soberania econômica fundamental. A questão da integração econômica com os países da América do Sul, principalmente, que fazem parte do nosso entorno estratégico, é de fundamental, imprescindível importância. Nós visualizarmos a questão do desenvolvimento de uma indústria 4.0 dentro desses núcleos estratégicos. A questão da inovação, como foi comentado também na parte da manhã, é fundamental. E, na minha visão, um dos pontos fundamentais que a gente tem que ter sempre como norte no nosso direcionamento geopolítico também. A questão da redução da desigualdade, que inclusive, como o professor Noval gosta de pontuar, está lá na nossa Constituição, no artigo 3º, se eu não me engano. Perfeito. Artigo 3º da nossa Constituição. Era basicamente isso que eu queria apresentar. Desculpe se eu me alonguei um pouco mais do que eu gostaria. E caso tenham mais interesse, tá aí a recomendação do livro, uma boa leitura, quando ele for lançado de fato impresso para todos vocês. Muito obrigado.